O RECT 11 vai voltar a valer R$100? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E aqui a gente sempre tenta tratar de conteúdo aprofundado de fundo imobiliário. No vídeo de hoje a gente vai falar do RECT 11, esse que é um fundo de lajes corporativas, provavelmente um dos fundos mais polêmicos da nossa bolsa. Tem gente que adora o RECT, tem uma galera que detesta, que não pode ouvir falar. Mas para você entender tudo sobre ele, a gente vai ter que passar por localização dos ativos, qualidade do portfólio, a última emissão que deu muito pano para manga. Então bora pro vídeo que tem muito conteúdo. Dando início ao nosso vídeo sobre o RECT 11, o FII REC Renda Imobiliária, administrado pela BRL Trust, como a gente já falou no vídeo do REC R11, que tá aqui no card, um vídeo muito bacana para você ver sobre o fundo de crédito da casa. A BRL é a segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, com 19 bilhões de reais sob administração. Consultor REC Gestão de Recursos, como a gente já sabe, a REC ela não trabalha como gestora, ela trabalha como consultora nos fundos dela. Segmento e mandato híbrido. Na verdade, esse fundo é muito mais para segmento lajes corporativas e mandato voltado para renda. Um pouquinho do histórico da REC, é uma casa fundada em 2015, atuação especializada no setor imobiliário. O grande nome da gestão é o Moise Politi, que é o head de fundos imobiliários, está sempre presente em várias lives, é um cara muito carismático. Outros fundos da casa, REC R11, RELG 11, REC H11 e REC X11. A IPO dele em 29 de abril de 2019 a R$100, pico de cotação R$ 124,70 em 6 de janeiro de 2020, vale de cotação R$ 79,02 lá em 24 de março de 2020. Preço atual dele R$ 83,85. E aqui eu trago uma tabelinha com todas as emissões e duas marcações aqui importantes. Primeira delas, duas emissões abaixo do VP, uma R$ 88 lá em abril de 2020 e outra, a mais recente, R$ 85 agora em fevereiro de 2021. E a segunda marcação que eu faço, a gente percebe aqui que na primeira emissão abaixo do VP, o mercado comprou a ideia do RECT, todas as cotas oferecidas foram adquiridas. Porém, logo na sequência vem uma emissão a R$100 e a gente vê que é um fracasso. A emissão era de 3.600.000 cotas, só 403 mil foram adquiridas. A gente percebe que o mercado não entendeu o racional. 2 meses atrás, uma emissão abaixo do VP R$ 88, a cota ficou espremida. E aí em junho ele vem com uma emissão a R$100, ninguém entendeu nada, obviamente não foi abraçado pelos cotistas. E aí vem essa nova emissão, novamente abaixo do VP, e novamente o mercado fica desconfiado. Entendendo essa última emissão, o fundo visava 213 milhões, captou 102,5 milhões de reais. E a proposta de destinação dos recursos era pagamento antecipado de obrigações por aquisições de imóveis, aquisição de CRI para neutralizar as obrigações com imóveis via hedge, visando taxas de IPCA mais 7,5% a IPCA mais 9%, e aquisição de outros ativos, caso essas duas opções anteriores não dessem certo. Resumindo então, a gente vê que o RECT ele é um fundo alavancado, ele faz um passivo para adquirir os imóveis dele e depois ir quitando parceladamente. No momento da proposta da emissão, o fundo tinha um passivo de quase 250 milhões de reais, boa parte fruto desses CRIs. E aí o que aconteceu? Teve uma escalada do IPCA que encareceu demais a dívida. A gente vai ver que a despesa financeira impacta demais na DRE. Isso vai causando uma redução na distribuição do fundo. Então a ideia foi captar esses recursos para pré-pagar essas dívidas ou fazer um hedge, exatamente como foi explicado aqui na parte de cima, via aquisição de CRIs. E a gente vai ver no relatório gerencial em breve como ele está fazendo essa alocação e o quanto ele tem de caixa ainda. Um ponto importante que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: as taxas que ele está visando aqui são IPCA mais 7,5% e IPCA mais 9%. Essas taxas não são tão simples de serem conquistadas. Atualmente o mercado de crédito em CRI está com muita liquidez, muito fundo de papel oferecendo recurso, e essas taxas acabaram se comprimindo um pouco. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente ele vai ter que adquirir um CRI mais arriscado. Além do risco inerente dos ativos do fundo, vai vir também um risco adicional via esse CRI, que ele depende lá do pagamento do devedor lá na ponta, ok? RECT 11 no mercado hoje, um patrimônio líquido de 768 milhões de reais para um valor de mercado de 685 milhões de reais. Dá um PVP aqui de 0,89. Ele é 44º dentro do IFIX, uma participação de 0,8% no índice.
e conta com uma base aí de quase 70 mil cotistas. Falando em liquidez, o fundo apresenta cerca de 2 mil negócios por dia, o que dá um volume financeiro de 2,3 milhões de reais. Taxa de administração 0,17% do valor de mercado, taxa de consultoria 1% do patrimônio líquido. Data com quinto dia útil e data de pagamento até o 12º dia útil. O último rendimento do fundo foi de 0,60, deu um dividend yield de 0,72%. O acumulado de 12 meses, um dividend yield de 10,59%. Um comparável que eu trouxe aqui é o XP Properties, porque ele tem bastante alocação lá em Barueri. Eu acho que então ele é um semelhante a um par aí do RECT. Em 12 meses, um dividend yield de 11,49%. Partindo agora para os highlights, para os melhores momentos do relatório gerencial. Primeiro ponto que eu sempre trago, comentário da gestão. O fundo informa aqui para a gente que está distribuindo 0,60 por cota e ele diz que o resultado foi impactado negativamente pelo término do contrato atípico com a Telefônica. A gente vai falar aqui embaixo sobre isso. Pelo caixa captado na sexta emissão, que ficou em CDI, e pela elevada variação do IPCA no período, que incide sobre os passivos do fundo, atrelado a esse indexador, ou seja, elevação das despesas financeiras. O fundo está em fase final de estruturação dos CRIs a serem adquiridos com recursos captados da sexta emissão de cotas. Aqui, pessoal, um dado importante, em entrevista recente o Moise Politi falou que realmente a ideia do fundo vai ser estruturar esses CRIs, não vai ser pré-pagar essas dívidas, porque os CRIs que estão dentro do fundo, eles têm multa para pré-pagamento. A melhor solução seria fazer a aquisição de um CRI fazendo RECT. Uma notícia boa para o cotista do RECT, houve alocação aqui para o Habib's, 2 andares no edifício Canopus, pelo prazo de 8 anos. E falando aqui desse ativo que era alocado para a Telefônica, é o ativo Barra da Tijuca. O fundo informa que a partir de 5 de março estão vigentes os novos contratos de locação. 2 locações feitas para a própria Telefônica, então uma área alocada de 4.300 metros para 15 anos e a outra área de quase 3.500 metros quadrados para um contrato de 5 anos e uma outra locação aqui de 3.477 metros quadrados para a Sotrec, acrescentando a renda mínima garantida pela BR Properties, que é a antiga detentora do ativo. O aluguel mensal do Barra da Tijuca será em torno de 1,38 milhões de reais ao mês. Pessoal, esse ativo aqui ele faz muita diferença na distribuição do fundo. Até o encerramento do contrato com a Vivo, ela tinha ocupação de 100% do imóvel e o aluguel era em torno de 3 milhões de reais ao mês. Então a gente vê que realmente houve uma queda muito grande. Primeiro pela redução de espaço, a gente vai ver que esses 3 contratos aqui representam 49% da ABL do ativo e segundo pela redução do valor do aluguel, o cap rate foi trazido para baixo. Continuando os comentários da gestão, o fundo informa que nesse mês iniciou a redução do passivo, que era de 248,5 milhões de reais e caiu para 205 milhões de reais. Além disso, apresenta aqui para a gente que continuará o processo de redução dos passivos e ou adquirir CRIs com o intuito de neutralizar a exposição financeira do fundo. E aí, como é que está a disposição do passivo? Ele tem obrigações por aquisição de imóveis aqui referente ao edifício Canopus, de cerca de 24 milhões de reais, um CRI indexado a CDI, com vencimento em junho de 2022. As demais obrigações são de 174.376 mil reais a uma taxa ponderada de IPCA mais 7,41%. São referentes ali ao ativo Barra da Tijuca e ao ativo Evolution. E aqui eu trago um resuminho para a gente entender toda essa situação. O fundo ele tem um passivo hoje de 205 milhões de reais. Essa dívida já foi de mais de 300 milhões de reais lá em setembro de 2020. A maior parte dela é estruturada para longo prazo, vencimento para 2033, 2034. Caixa atual do fundo 128 milhões. 2 questões aqui que eu coloco. 1. Elevadas despesas financeiras. 2. Fatalmente o fundo vai ter que emitir para saldar as aquisições de imóveis, as amortizações. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? Ele está fazendo essa emissão para conseguir neutralizar as despesas financeiras atuais. Como essas despesas são muito elevadas e impactam demais a distribuição recorrente, o fundo vai fazer a aquisição desses CRIs com os rendimentos, com os juros, com a correção monetária, ele vai conseguir equacionar o problema de fluxo de caixa. Além disso, ele vai ter que futuramente fazer emissões para fazer as amortizações
desses CRIs, porque não é só o juro e a correção que o fundo tem que pagar, ele tem que pagar também o principal. Falando agora do portfólio do fundo, um ponto que eu acho relevante você perceber é que 3 ativos representam aqui 70% da BL, o Barra da Tijuca, o Evolution e o Canop. Classificação dos imóveis, esse é um dado muito legal do RECT, o portfólio completo é de classe A a mais, ok? Agora a taxa de ocupação a gente vê que é preocupante, o fundo apresenta praticamente aqui 33% de taxa de vacância e a receita conta aí com 12,2% de renda mínima garantida. Agora em março entrou 5 milhões de reais de receita de aluguel e olha só como esse resultado é muito inferior aos meses anteriores. Fevereiro 7,7 milhões, janeiro 7,9 milhões, dezembro 7 milhões. Então realmente o impacto naquele edifício Barra da Tijuca é extremamente forte dentro do fundo, além de toda a vacância nos demais ativos. Outro dado crucial para a gente entender aqui são as despesas financeiras. Como o próprio fundo vem adiantando para a gente, essas despesas financeiras impactam demais o resultado. Olha só, nesse mês de março foram quase 3 milhões de reais de despesa financeira. Aqui, pessoal, a gente tem que entender a questão de alavancagem. É por isso que muita gente tem medo, é por isso que muita gente não gosta de alavancagem. Quando ela é feita de uma forma muito tranquila, com muita garantia, esse impacto em distribuição acaba não acontecendo. Obviamente a despesa financeira existe, mas o fundo consegue equacionar e aí o valor distribuído é de 4,4 milhões de reais. Então a gente já percebe aqui uma mágica, né? Como é que um resultado de 1 milhão de reais vira um valor distribuído de 4,4 milhões de reais? E aí a gente vem entender com essas duas anotações aqui. No relatório gerencial de fevereiro, o fundo mostrou para a gente que tinha 0,77 por cota de reserva. Já nesse relatório de março, ele apresenta aqui uma reserva de 0,24 por cota. Ou seja, ele pegou mais de 50 centavos por cota e deu um boost aqui na distribuição do mês de março para a distribuição ficar um pouquinho melhor, para ficar em torno de 0,60. Quer dizer, o fundo precisou queimar o caixa que ele vinha fazendo para conseguir fazer uma distribuição um pouco mais aceitável. Obviamente, se essa questão de despesa financeira não for equacionada já para o próximo mês, fatalmente a distribuição vem menor, mesmo que ele utilize aí toda a reserva de 0,24, a gente percebe que pelo resultado que vem sendo trazido pelo fundo, não vai ter uma distribuição muito grande, então é torcer para o RECT conseguir equacionar essas despesas financeiras ainda em março. Partindo agora para uma avaliação bem bacana do portfólio, a primeira abordagem que eu faço aqui são dos ativos em Alphaville, são todos classe A. O ativo Evolution Corporate tem uma taxa de ocupação de 100% e o Complexo da Madeira também em 100%. Já o edifício Canopus é um ativo mais complicado. O fundo distingue aqui o edifício Canopus em 4 partes porque é conforme as aquisições das lajes naquele ativo. Ele não adquiriu tudo de uma vez. A gente vê que da primeira aquisição tem uma vacância aqui de 45%, da segunda aquisição uma vacância de 86%, terceira aquisição toda ocupada e última aquisição 0% de ocupação. E aí o que eu quero falar para vocês? 49% da BL do fundo está em Alphaville. Isso é um dado muito relevante para você entender o RECT. Alphaville é uma região alternativa a São Paulo. Ela tem um IPTU menor e tem preços de locação menores, embora tenha ativos de muita qualidade. Porém, é uma cidade que tem uma vacância estrutural aí de 30% há vários anos, então esse é um problema a resolver. Ponto positivo no fundo, ele tem apenas 20% de vacância nessa BL de Alphaville, então a gente percebe que o portfólio é mais resiliente que a própria região. Enquanto a região está em 30%, o portfólio está em 20%. Ponto negativo, esse edifício Canopus ele tem uma vacância elevada há mais de um ano. Se a gente pegar os relatórios gerenciais antigos do RECT, a gente consegue observar isso. E um movimento do RECT que eu não entendi foi de ter adquirido mais posição no Canopus em julho e outubro de 2020. A gente já vinha em pandemia, a gente já via que a questão de lajes corporativas estava bem complexa, especialmente na região de Alphaville, e ele aumenta a exposição, então realmente eu não entendi esse movimento da gestão. Partindo agora para a avaliação do edifício Barra da Tijuca, ele fica no Rio de Janeiro, é um classe AA, tem uma BL grande de mais de 23 mil metros quadrados, e a ocupação atual dele é de 49%, e olha o cap rate de aquisição do ativo, era de 13,45%, e aqui a gente tem uma faca de dois gumes. Enquanto o contrato está ativo,
esse cap rate é maravilhoso, a gente vê que o rendimento estava nas alturas. Quando o contrato acaba, fatalmente o cap rate cai e aí a distribuição cai demais. Então você tem que entender que durante a vigência desse contrato com um cap rate fora da curva, fora da média, é muito interessante, mas que uma hora esse contrato atípico acaba. E aqui a anotação importante que eu faço: o Rio de Janeiro ele conta com uma vacância muito grande de 40%. Desde a crise aí de 2014 e 2016, a cidade não registra sinais de melhora. Além disso, a região da Barra, que é onde está o ativo, tem uma vacância de 38%, ou seja, não é só a vacância da cidade, é a vacância da região também, que é um problema para o fundo resolver. E a situação só não é pior porque tem a RMG de 60% sobre a área locável até setembro de 2023. E aí, falando daquele cap rate que era exorbitante em torno de 13,45%, hoje ele deve estar em torno de 7%. Então a gente vê que praticamente metade do que tinha sido adquirido, ok? Partindo agora para a parte final do portfólio, a gente vê que ele tem 3 ativos em regiões bastante alternativas: Curitiba, Brasília e Santos, e um ativo em São Paulo, todos classe A. Os cap rates de aquisição todos bastante interessantes, o menor deles 8,44%, mas é um ativo que fica nos Jardins, uma localização excelente em São Paulo. Então a gente vê que realmente o fundo ele sempre foca nessa relação risco-retorno, trazendo aqui cap rates mais interessantes para o cotista. Falando de cada um desses ativos, Emiliano fica em Curitiba, que conta com uma vacância de 17% no mercado classe A. O ponto positivo, segundo a Buildings, que é uma casa referência em análise de mercado imobiliário, desde 2018 não tem entrega lá para Curitiba, porém a gente sabe que é um mercado bastante restrito, ou seja, não tem profundidade, não é como São Paulo, que é muito mais fácil você ter uma reposição de um inquilino que sai. Brasília, extremamente dependente dos órgãos públicos nos edifícios classe A, segundo a própria Buildings, 72% desses imóveis são ocupados aí por órgãos públicos. E a vacância costuma ficar em torno de 12% a 15%. Essa vacância também é estável, porque na mesma condição aqui de Curitiba não tem novos ativos sendo entregues. Santos, a gente tem poucas informações. O que eu trago aqui para vocês é que o edifício ele foi adquirido 100% locado. No meio do ano passado ele passou a ter essa vacância, mas é um ativo super bem localizado na região do Gonzaga, em Santos. E por fim, o edifício Agastur é um edifício monousuário e é difícil a gente saber a condição da locatária, porque a Agastur é uma agência de turismo e a gente sabe é o setor que vem mais sofrendo aí com a pandemia. A gente não sabe como que está o caixa dessa empresa, fica sempre a dúvida se não vai haver aí algum tipo de inadimplência. Agora alguns insights importantes sobre o RECT 11. Primeiro que você tem que entender a estratégia. Se isso não ficou ainda claro, vamos fazer um resuminho muito importante aqui. O fundo ele trabalha com alavancagem, então se você não gosta disso, se você não se sente seguro com alavancagem, já termina aqui a avaliação do RECT e já parte para outros ativos. Ponto 2. O fundo ele foca em regiões alternativas, como a gente viu, Alphaville, Curitiba, Santos, Brasília, visando sempre cap rates melhores. E aí ele trabalha com essa relação de risco-retorno, ou seja, são regiões mais arriscadas, com mais dificuldade aí de ter nova reposição de inquilino e por isso os cap rates são um pouquinho maiores. O grande problema é que esses ativos nessas regiões estão com alta vacância, então o fundo precisa se virar aí para resolver essa questão. E terceiro ponto, o RECT ele prioriza ativos de classe A. Eu acho um dado legal. Os ativos de classe A, querendo ou não, são os primeiros a serem procurados. Quando tem a primeira faísca aí de fôlego dentro do segmento, não quer dizer que são os primeiros a serem ocupados, até porque eles costumam ter um aluguel um pouco mais caro, mas eles são sim os primeiros procurados pelos inquilinos. Respondendo àquela dúvida que eu tenho certeza que te trouxe aqui para o vídeo, vai voltar a valer R$100? Pessoal, eu nunca vou dar uma resposta aqui, vai voltar a valer R$100, tenho certeza que daqui de um ano ele vai estar valendo R$100 por cota, e nem o outro lado, desiste do RECT, vende tudo porque ele não tem futuro, o fundo vai quebrar. O meu trabalho aqui é trazer todos os dados disponíveis para você raciocinar, fazer sua própria avaliação e decidir se vale a pena ou não. Entendendo então a situação do RECT, ele tem uma necessidade de fazer a engenharia financeira por passivo, como a gente viu, as despesas estão corroendo ali a distribuição do fundo, ele precisa urgentemente resolver isso. E quais são as dificuldades atuais? O segmento em um momento difícil, a gente sabe aí que a pandemia afetou demais as lajes corporativas, há muita incerteza, a gente não sabe se vai ser um cenário híbrido, se os escritórios vão ter uma vacância ainda maior, e ainda tem o cenário de crise econômica, muitas empresas até que pensavam em voltar a ocupar esses espaços,
estão num segmento que está passando mais dificuldade e fatalmente ela tem que reduzir a ocupação. Ponto 2. Os ativos do fundo ficam em regiões não primárias e sofrem com alta vacância, como a gente viu hoje, 33% da ABL desocupada. Terceiro ponto, rendimento em viés de queda. O Moisés em algumas entrevistas não falou claramente, mas deu a ideia de que existe um guidance aí de distribuição de 0,60 de rendimento, desde que esse hedge funcione, ou seja, desde que ele consiga fazer a aquisição daqueles CRIs entre 7,5% a 9% mais IPCA. Como eu já falei para vocês, muito provavelmente vão ser CRIs até que arriscados. Não está tão fácil estruturar uma operação de CRI nessas taxas. E por fim, possíveis novas emissões abaixo do VP para quitar passivo. Como a gente já falou, toda essa estruturação de engenharia financeira nesse momento é para neutralizar as despesas financeiras, ou seja, foi uma emissão feita para manter a distribuição do fundo. Mas as amortizações daqueles CRIs para o futuro vão existir ainda, então o fundo vai ter que sim fazer novas emissões. Pessoal, o que eu tinha para falar do RECT era isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço por favor seu like, peço seu comentário. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.